Agradecemos também, Senhor, pelo evangelismo que o Senhor nos concedeu o privilégio de fazer. Oramos pelas pessoas que foram convidadas, que o Senhor possa atraí-las pela tua graça, Senhor, salvá-las pelo teu poder. Não te Deus, Santo Espírito, Senhor, nos ilumine nessa noite, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, preparando o nosso coração, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Ó Deus, nos livros de toda distração, ansiedade, preocupação, concede-nos humildade para aprender, sabedoria, Senhor, para compreender e, acima de tudo, disposição para te obedecer. Amém. Abençoa cada pessoa presente, cada família aqui representada, Senhor. Tudo que foi falado e compartilhado nesta noite, glorifica o teu nome. Apresentamos, Senhor, os enfermos, em especial a nossa amada irmã Edivan, que o Senhor possa estar com eles nesta noite, cedendo por nos entregamos, Senhor. Nós entregamos esse estudo nas tuas mãos, consciente de que o Senhor é bom, perfeito. Tudo que o Senhor faz também é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa exposição na carta de Tiago e vamos entrar no capítulo 2. Capítulo 1, se os irmãos acompanharam. Eu estou voltando agora para aquele nosso primeiro estudo. Eu acredito que vocês têm aquele primeiro estudo que tem todos os capítulos. E no primeiro capítulo a gente falou justamente que o título seria A Fé Provada. E agora, iniciando o capítulo 2, temos como frase, de definição do capítulo, a fé demonstrada. Então, a preocupação de Tiago, sempre é bom reforçar essa ideia, para escrever essa carta, era justamente que os cristãos tivessem um cuidado de analisar as suas vidas à luz daquilo que eles haviam conhecido e professado, para que a gente não viesse a viver uma vida contraditória. A gente fala uma coisa e faz outra, criando para nós mesmos falsas expectativas e nos levando inevitavelmente a uma autossabotagem que produzirá uma grande decepção naquele grande dia. Eu queria, antes da gente iniciar aqui, Tiago, capítulo 2, convidar vocês, já falei algumas vezes sobre a proximidade de Tiago com o Sermão do Monte. E hoje a gente vai passear lá nesse comecinho, a título de introdução, falando justamente, mostrando como o Tiago se preocupava com os irmãos e o que ele tinha em mente, muito provavelmente, quando escreveu essas palavras que hoje estamos meditando. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Então, quando o Tiago escreve essa carta, ele está preocupado com essa realidade que já havia sido anunciada pelo Senhor Jesus no seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte. Na conclusão, por assim dizer, do sermão, Jesus traz esse grande alerta para todos aqueles que de alguma forma são tocados pela sua mensagem, pelas suas palavras. E ele diz, versículo 22 do capítulo 7 de Mateus, faz parte também do Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia. Então veja a realidade, muitos. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia. Não poucos, muitos. Preocupação de Tiago com aqueles irmãos, para que essa realidade não se cumprisse na vida deles. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E
como vocês já sabem, né, pois já falamos sobre esse versículo algumas vezes recentemente, Senhor, Senhor significa intimidade. Então essas pessoas acreditavam ter intimidade com Jesus, acreditavam ser próximas a Jesus, e quando na verdade elas sequer conheciam a Jesus. Primeira vez que eu assisti, né, primeira de milhares de vezes que eu assisti Paulo, Apóstolo de Cristo, aquele filme que a gente inclusive já assistiu junto algumas vezes, eu acho. Tem uma parte que chama muito a atenção no filme, é justamente quando alguns que se diziam cristãos ficam revoltados, né, com a perseguição que Roma estava impondo aos cristãos, e eles, com uma atitude, né, de iniciar uma espécie de revolta, eles querem soltar o apóstolo Paulo. Aí eles invadem a prisão, e isso não está na Bíblia não, irmão. Isso é matéria do filme, né? A gente nem sabe se isso é verdade, muito provavelmente talvez não seja, né? Não tem nada na tradição que aponte nessa direção, mas é importante para a gente se atentar, né, a essa lição do filme. Então aquelas pessoas tentam soltar o apóstolo Paulo, eles acreditavam que essa atitude iria de alguma forma, né, impactar, né, a credibilidade de Roma e trazer um pouco, né, de fogo para alguma rebelião. E quando eles conseguem entrar na prisão, eles têm que assassinar um guarda para isso. Eles chegam até a cela de Paulo e eles: vamos, Paulo, nós viemos te soltar. E a pergunta do apóstolo Paulo, né, vocês vieram em nome de quem? E nós viemos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse: de jeito nenhum. Vocês nem conhecem ele, porque como é que vocês estão dizendo que vocês vieram me soltar em nome de Jesus e vocês mataram uma pessoa? E o apóstolo Paulo não vai com eles, eles saem revoltados, né? O apóstolo Paulo. E depois o apóstolo Paulo ainda vai sofrer por conta dessa atitude, né, absurda que eles tomaram. Então, eles estavam no grupo dos cristãos. Eles se diziam cristãos, tanto quanto os outros, tanto quanto todos que estavam ali. Mas eles não suportaram, né, a perseguição que estava sendo imposta a eles e reagiram dessa forma. Por isso, por exemplo, que em Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: olha, cuidado, não nos cansemos de fazer o bem. Porque tem horas que cansa, tem horas que a gente pode ser tentado a pagar o mal com o mal. E nós não podemos sucumbir diante dessa tentação. Inclusive aqui no livro de Tiago, a gente já viu como a tentação é formada. Então, vem na nossa cabeça o desejo, né, de vingança, o desejo, né, de pagar o mal, né, de alguma forma. E se você não toma cuidado, você leva isso à frente. E você vai acabar pecando. E você vai acabar fazendo tudo aquilo que o mal deseja na sua vida. Que é justamente te transformar em alguém que não agrada a Deus. Essa lição é antiga, a gente vê isso, por exemplo, no Antigo Testamento, através de um profeta chamado Balaão. Ele foi contratado por um rei que temia, né, o povo de Deus e queria de alguma forma destruir o povo de Deus, impedir que eles, né, conseguissem o que Deus havia prometido a eles. E ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão não consegue. 3 tentativas e ele não consegue. Então Balaão senta com o rei e diz: olha, eu não consigo amaldiçoar aquele que Deus abençoou, mas eu posso te dar uma dica que vale todo o dinheiro que você está me pagando. O Deus deles é um Deus santo. Se nós conseguirmos que eles desobedeçam ao Deus deles, o próprio Deus deles vai exortá-los, corrigi-los, discipliná-los e até condenar em alguns casos. Então eles planejam, eles separam as 200 mulheres, né, mais bonitas do seu povo para seduzir os líderes do povo de Deus. Eles conseguem. Deus se revolta com o seu povo, né? Deus se ira com o seu povo. Muitos são mortos do povo de Deus
que a ira de Deus caiu sobre eles. A ira de Deus também cai sobre Balaão e sobre Balaque, né, que era o rei. Mas é importante a gente aprender isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, de fato têm alguma intimidade com Deus. E é isso que é o alerta de Jesus aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profecia significa falar da parte de Deus. A gente muitas vezes não tem contexto, né, em virtude de alguns movimentos evangélicos meio desviados da verdade, para não dizer outra coisa, que dizem que profetizar seria algo como adivinhar o futuro. A palavra profecia, no original, não significa nenhum tipo de adivinhação do futuro. Significa transmitir uma mensagem da parte de Deus. E essa mensagem ela pode ser tanto do passado, do presente, quanto do futuro. Não necessariamente alguma coisa do futuro. E eles falam, nós não profetizamos em teu nome, ou seja, nós não falamos aquilo que o Senhor disse para a gente falar. E a preocupação de Tiago, você pode muitas vezes ter o exterior de um crente, as pessoas vão passar por você e vão te identificar como um crente, elas vão te saudar como um crente, mas você não é crente. É por isso que no capítulo 5 de Gálatas, que eu acabei de mencionar para vocês agora há pouco, no capítulo 6, no capítulo 5 o apóstolo Paulo vai dizer sobre o fruto do Espírito. Então você ser um cristão não é você profetizar, contar aqui, expulsar demônios ou fazer milagres, não. A testificação que nós de fato somos cristãos é o fruto do Espírito, que vai produzir em nós 9 características. 9 características essenciais. O que eu quero dizer com isso? Se você tem as 8, você não tem o fruto do Espírito. Pastor, mas assim, eu tenho 7 dessas características, só me faltam 2. Significa que você não tem nenhuma delas. Você está enganando a você mesmo. Quais são essas características? Amor, alegria, fé, mansidão, para falar de longanimidade. Todas essas características, né, todas essas 9 características que estão lá elencadas no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, elas querem dizer para você que não adianta você aparentar, você tem que ser. Você tem que ser cristão. Uma pessoa precisa saber que você é salvo. Você. Por isso que em outros textos o apóstolo Paulo exorta também nesse sentido, examine-se. Examine-se. 2 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 13. Examine-se e veja se você está na fé. Se é que você não está se enganando, se é que você não está reprovado. Então esses alertas, eles são repetidos. É isso que eu quero mostrar para vocês em toda a Bíblia. Da possibilidade da gente estar se auto-enganando. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso é possível? É. O grande exemplo disso aqui, não que isso tenha ficado só restrito a ele, com certeza muitas outras pessoas infelizmente incorreram, né, nessa condenação, mas Judas Iscariotes fez tudo isso que está escrito aqui e foi condenado. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci não quer dizer que o Senhor não sabia o nome deles, o Senhor não sabia quem ele era. Os caras que o Senhor não sabia quem eles eram, perdão. Mas o Senhor não tinha uma relação com eles. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o Senhor de fato se importa com a vida que a gente vive. A gente até falou recentemente que alguns dizem, né, de forma assim, emotiva, eu estou disposto a morrer pela minha fé. Mas a minha pergunta é, você estaria com essa mesma disposição para viver por ela? Porque a morte é rápida, na maioria das vezes. A vida é que é demorada.
nós vamos ter algum tempo, alguns anos, né, de cristianismo, onde vamos precisar evidenciar a nossa fé todos os dias. Então, é muito mais fácil a gente dizer que está preparado para morrer por Jesus do que a gente se preparar para viver por Ele, todos os dias. Então, esse é o alerta. E agora a gente pode, né, voltar para o capítulo 2 de Tiago e começar, né, o estudo desse capítulo, que Tiago está chamando os irmãos a refletir se de fato eles são salvos, se de fato, né, a fé que eles professaram era verdadeira. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: meus irmãos, veja, há uma esperança de que as pessoas estejam sendo verdadeiras. A nossa esperança é pela salvação. Quando a gente ora pelos nossos familiares que não são cristãos, a gente tem a esperança que eles sejam salvos. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, ele está dizendo aqui que a gente não deveria ter a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Você tratar as pessoas de forma diferenciada, desigual. Mas como assim, pastor? De forma interesseira. O Senhor Jesus já havia falado desse assunto de forma ainda mais forte do que Tiago. Vamos voltar para o mesmo Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo não é 7, está antes. Capítulo de número 5 de Mateus, versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é acepção de pessoas. É você tratar as pessoas diferente. Então, você ama pessoas que de alguma forma demonstram algum tipo de afeto a você, te ajudam, mas pessoas que na contramão disso te tratam mal, falam mal de você, tentam te prejudicar, você odeia. E o Senhor Jesus então vai dizer: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Veja, o verbo aqui, amai, é isso. Você tem que amar os seus amigos, tanto quanto você ama seus inimigos. Você tem que amar os seus inimigos, tanto quanto você ama os seus amigos. O Senhor Jesus disse que nós devemos olhar para todas as pessoas igualmente. Isso não significa que eu vou tratar todos iguais. Como assim? Eu não vou dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Com os falsos irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina: com esse, nem com mais. Ou seja, não tem uma relação no sentido de demonstrar para ele. Mas veja, eu não estou fazendo isso porque eu estou com raiva, eu estou com ódio dele, eu estou fazendo isso por amor. Para demonstrar para ele ou para ela que ele está errado, que eu não tenho comunhão com o erro, e o desejo é que essa pessoa se arrependa e volte. A mesma coisa quando você trata a pessoa da forma como está escrita, né, com cães e porcos. O desejo é que essas pessoas se arrependam e se voltem genuinamente à verdade. Mas somos motivados no nosso comportamento sempre pelo amor. É isso que Tiago vai tentar nos alertar lá, é isso que a gente está lendo aqui. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Mateus 5,44. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. A gente começou aqui dando um exemplo, né? O filme Paulo Apóstolo de Cristo. Foi isso que esse pessoal fez quando tentou invadir a prisão? Não, eles não estavam fazendo bem. Ah, mas os romanos odeiam a gente. Pois é, mas a gente tem que fazer o bem, inclusive, para eles. A gente não faz o mal. E no filme tem um exemplo, né? O prefeito, né, que chamava assim da prisão, tem uma filha doente, né? E ele mesmo prejudicando, né, Paulo e Lucas,
Lucas era médico e Paulo diz, ajuda ele. Se você pode, Lucas é um grande médico, ele vai lá e salva a vida da menina, da filha, né, desse prefeito. Isso é um enredo do filme. Mostrando que a gente faz o bem, inclusive aos que nos odeiam, que nos tratam mal. É fácil fazer isso? Não, não é fácil e nem difícil. É impossível se você não tiver o Espírito Santo. É por isso que Jesus já alertava, sem mim, nada podeis fazer. Quando ele fala nada, é nada nesse sentido. Nada no sentido de evidenciar que você é salvo, de agradar a Deus a esse ponto. Com uma vida que é demonstração de que você foi regenerado, que você é uma nova criatura, que você ressuscitou com Cristo e agora você busca as coisas que são do alto. Então aqui, para a gente concluir a nossa passagem aqui, essa parte aqui de Mateus, o Senhor diz, orai pelos que vos maltratam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vocês não estão sendo perseguidos, né, irmãos? Na vida de vocês eu estou vendo que está muito de boa, porque ninguém está sorrindo. E a Bíblia diz que quando você está muito perseguido, aí você fica alegre. Então quer dizer que vocês ainda não estão assim sendo tão perseguidos a ponto de se alegrar. Eu já disse que eu vou orar por isso. Longe de vocês. Né? A irmã Rose disse que eu não orar ainda, mas eu vou orar. Por favor. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então aqui, veja aqui o que Jesus está dizendo. Esse tipo de comportamento é uma das maiores evidências da nossa filiação divina, da nossa regeneração, da nossa salvação. Versículo 45. Olha o alerta de Jesus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Ele mostrando, se você ficar atento aos seus aspectos externos, você vai errar no seu diagnóstico. Porque o Senhor faz com que esses acontecimentos externos caiam sobre bons e maus. Aquela pessoa é ruim, por quê? Porque abriu um negócio e quebrou. Aquela pessoa é boa, por quê? Porque abriu um negócio e está dando certo, está ganhando dinheiro, está vendo, Deus está abençoando. Ele está dizendo, não vá por aí não, porque aí você pode errar, porque Deus faz o sol nascer, o sol se pôr, chover, ou seja, Deus ele faz com que essas coisas externas aconteçam na vida de bons e maus, e ele tem propósitos que muitas vezes a gente nem imagina. E ele diz mais aqui, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E publicanos aqui no sentido de pessoas que abertamente agiam, viviam como pessoas afastadas de Deus. Diz, o pessoal é assim. A gente tem um exemplo em Lucas 16. Pessoa que está no inferno está preocupado com as pessoas que amavam a ele e que ele também amava. Os parentes. E ele está preocupado que eles não compareçam no inferno junto com ele, que era um lugar de tormento. Veja, esse tipo de amor é visto inclusive no inferno. É o que a gente chamaria do amor natural. Qual é o amor que o Senhor quer que tenhamos? O sobrenatural. Aquele que vem pela graça. Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, haja de tal forma que seja possível identificar você com Deus, e não com os ímpios. É exatamente isso que a gente vai ler aqui de novo, aqui em Tiago capítulo 2. Amém? Amém. O que ele está dizendo aqui nesse versículo 1? Que a igreja não pode avaliar as pessoas segundo a aparência. Não é isso que a gente faz. Então, fulano tem cara de crente. Uma das coisas que mais me arrepia, né, ao longo desses mais de 16 anos de pastor, é quando eu uso a expressão, fulano é quase crente. Porque é uma expressão assim tão absurda,
que vai produzir tanta coisa ruim que a pessoa que falou não devia falar. Porque quando você diz que uma pessoa é quase crente, o que é que você quer dizer? Que a pessoa está pertinho da salvação. Não. Ela está tão longe da salvação como aquela pessoa que parece ser o maior inimigo de Deus. Por quê? Porque não existe quase crente, assim como não existe quase vivo. Não existe, né? Fulano está quase vivo. O que é que significa? Está morto. Se o seu time quase ganhou, o que aconteceu? Quase ganhou. Perdeu. Está vendo? Então, a Argentina quase ganhou a Copa do Mundo. Quase. Foi o que aconteceu? Perdeu. Quem ganhou foi a Espanha. Né? Então, quase é muito. Né? Produz um engano muito grande no ouvido das pessoas. Porque não existe na Bíblia quase. A Bíblia é sim, sim, não, não. E qualquer coisa que passar disso vem do maligno. Então, por isso o Tiago está dizendo aqui no versículo 1: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, não avalie as pessoas pela aparência, pela posição social. Quantas vezes nós somos tentados a tratar melhor pessoas que têm algum tipo de poder, né, para nos ajudar ou nos prejudicar. Isso é muito tentador. Riqueza, influência, grau de escolaridade, profissão, origem, utilidade. Então, a gente não trata as pessoas por, né, nenhum tipo de atitude que não seja o amor sincero, sem fingimento. Muitas vezes a gente vê, né, a atitude mais comum em determinados ambientes evangélicos, para nossa tristeza, é pessoas que honram os ricos e desprezam os pobres. A gente já viu pessoas que disseram, afirmaram que em determinadas igrejas eles foram convidados a sair. Pessoas que, né, estavam em situação de rua, de vulnerabilidade, tentaram entrar em algum culto e os seguranças da igreja, né, ao verem, pediram que eles saíssem do culto. Então, será que isso é uma atitude evangélica? Será que de alguma forma Cristo faria algo assim? E por que as pessoas fazem isso? Ah, mas ele tem um aspecto de ladrão. Cara, o pessoal lá de Brasília tem aspecto de quê? Você confiaria a sua carteira a eles? É isso, irmão. Aspecto. Os maiores roubos foram feitos por pessoas que você diria que jamais te roubariam. Então a gente não pode cair nesse erro que até o profeta Samuel caiu. E ele foi exortado. Deus não olha como um homem. Deus não olha a aparência. Deus sonda os corações. Por isso que nós agora, como filhos de Deus, devemos andar nessa mesma direção. Nossa atitude deve ser uma atitude de tratar todas as pessoas de forma igual. Eu falo de forma igual, já expliquei para vocês que muitas vezes a nossa atitude em amor vai ser demonstrar que não temos comunhão. Mas no sentido, né, de permitir uma aproximação, né, de compartilhar a mensagem do Evangelho, é um absurdo você ter preconceito em relação a isso. Outra atitude, outra fala também que é muito infeliz, é quando uma pessoa chega e diz: tal lugar precisa muito do Evangelho. Por que essa frase é infeliz? Porque não existe nenhum lugar do mundo que não precise. Às vezes você vai distribuir um panfleto, né, que não é nem o caso da gente, porque o nosso panfleto está associado também com os nossos encontros, até porque responsabilidade é isso. Mas as pessoas às vezes, né, elas dizem: não, eu já sou crente. Sim, se você é crente, essa mensagem não é para você, não? Como assim não é para você? Eu já conheço a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? E está rejeitando ela? Então, é por isso que o Senhor está dizendo para a gente: cuidado, vocês que se dizem
fiéis ao Senhor Jesus Cristo não tenham acepção de pessoas. Jesus deu vários exemplos. Por exemplo, começando como exemplo, a mulher samaritana. Vocês sabem de todo o enredo, a gente já fez exposição sobre ela. Era uma mulher que era discriminada até na sua aldeia. Por que a gente sabe disso? Porque ela foi pegar água meio-dia e as mulheres nunca iam nesse horário e jamais iam sozinhas. E ela está lá sozinha e ela está meio-dia. Por quê? Porque ela não era bem vista na sua aldeia. Depois a gente vai saber por quê. Porque ela já tinha tido... Ô irmão, hoje a gente vive nessa geração, que acha tudo normal. Quando uma pessoa chega e diz para você que já casou 5 vezes, até hoje a pessoa ficaria meio escandalizada. 5 vezes? Agora imagine isso há 2 anos atrás. Ele tinha tido, não é 2 não, 5 casamentos. E ela desistiu de casar, se ajuntou. Ou talvez coisa pior, a gente não sabe, só sabe que não é marido. E o que ela estava agora não era o seu marido. Então veja, na própria aldeia dela, de samaritanos, ela era mal vista. E o Senhor Jesus chegou e pediu um copo de água para ela. Pregou o evangelho para ela. Glória a Deus, aleluia. Então é por isso que a gente não pode jamais incorrer nesse tipo de erro. Pastor, mas se eu for pregar o evangelho e a pessoa me assaltar? O apóstolo Paulo foi expulsar demônio de uma escrava em Filipos, foi preso, açoitado. Você só vai ser assaltado, você não vai ser açoitado. Então é menos. Pastor, mas não gostei muito não. Nada a ver, eu vou pregar o evangelho e o Senhor ainda vai permitir que subtraiam algo de mim. Que preço baixo a se pagar pela oportunidade de pregar o evangelho. Pastor, essa conversa não está indo numa direção boa. Então, às vezes a gente acha que a gente está pregando o evangelho, a gente está fazendo um favor a Deus. Não, Deus está dando um privilégio para a gente. Ele tinha uns anjos, só lembrando, ele tinha uns anjos para essa missão, se ele quisesse. Pessoas infinitamente, seres, não pessoas, mas seres infinitamente melhores do que a gente, sem pecado. Mas o Senhor nos concedeu essa graça, esse privilégio de sermos embaixadores dele, levando a sua palavra ao mundo inteiro. E a gente enxergar isso como uma tarefa e não um privilégio é algo muito triste. Então, continuando aqui, voltando, lendo só mais uma vez: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Agora no versículo 2, por quê? Por que não? Por que não podemos ter esse tipo de comportamento? Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, imagine, já naquela época o pessoal era interesseiro, irmão. Você não é não. Não temos interesseiro no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Se fosse Neymar e Messi ali na esquina, quem evangelizaria? Disputa para evangelizar. Principalmente os que gostam de futebol, Tirar uma foto, postar no Insta, bombar, vai viralizar. Eu evangelizando o Neymar. Não sei quem é que precisa ser evangelizado, mas... Então, porque se no vosso ajuntamento, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entrar também algum pobre, com sorte do traje, percebeu? Então, o Tiago, jogador, o Tiago diz: vem cá, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Quando entra um camarada que parece ser primo de Elon Musk, o pessoal não se dá. Mas se entrar alguém assim, Coreia, alguém que parece que não tem nada a nos oferecer, pelo contrário, a gente vai ter que dar alguma coisa, aí a gente não tem a mesma disposição para receber. Mas a proposta do Evangelho é outra. O que a gente aprendeu em Atos capítulo 20, se eu não me engano? Mais bem-aventurado é dar
do que receber. Então, muito melhor é você dar do que receber. Amém, irmãos? Amém. Eu vejo a euforia de vocês, né? Vocês estão muito controlados, eu agradeço, né, pelo domínio próprio de vocês. Versículo 3. E atentardes para o que faz, para o que traz o traje precioso, e lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra. Não sei se vocês já viram, irmãos, em determinadas igrejas evangélicas, quando vem um prefeito, um deputado, né? Alguém assim, um cargo assim mais elevado, né? A pessoa só não senta no lugar do pastor, não sei porquê, é capaz de sentar. Eu acho que eles providenciam um lugar melhor, né? É a tribuna de honra. Rapaz, ó. Na tribuna de honra. Tem igrejas, inclusive, que tem lugares marcados, né? Para o pessoal que não é como a gente, orelha, né? É gente que tem pedigree, né? Não é a gente vira-lata. Quem mandou você virar-lata, né? Graças a Deus que o Senhor se revela aos pequeninos e se oculta. Glória a Deus. Ele dá graça aos humildes, Glória a mas Deus. aos soberbos Ele ele resiste. Glória a Deus. Assenta-te tu aqui em lugar de honra, como a irmã falou, tribuna de honra. Moral, não é orelha. A pessoa vai para a marcha para Jesus, ela não fica no chão, ela fica onde? No trio. E não é no trio, é na parte alta do trio. Sabe? E ainda tem uma partezinha que tem como né? Essa comidinha assim, gostosinha. E também a pessoa gasta energia, irmão, né? Precisa. E disseres ao pobre: tu fica em pé. Jesus. Aleluia! Ô, Deus! Alguém se identificando com isso? É engraçado, eu chego num lugar e ninguém me chama para sentar. Oh, Deus. Né? Ele já olha para mim e diz: fica em pé. Ficou 3 horas esperando. Fica aí. Viu? Não se move. Ou assenta-te abaixo do meu estrado. Né? Senta-se aqui no meu pé, como se a pessoa fosse, né, um cachorrinho. Né? Um lugar bem ruim, por assim dizer, o pior lugar da casa. Então, é isso que Tiago está dizendo. Veja como ele explica em detalhes. Porque Tiago quer confrontar. Ele quer dizer, esse tipo de atitude entre os cristãos é um absurdo. Glória a Deus. Entre os ímpios já é errado, porque isso é uma injustiça aberta. E eles dizem que são justos. Moralmente justos. Não estou falando aqui de fé. Estou falando da justiça moral. Então, esse tipo de atitude, até entre aqueles que não são cristãos, já é vista como algo errado. Eles fazem. Mas eles tentam de alguma forma disfarçar, para não ficar tão aberto assim, né? Escrachado. Mas entre os cristãos, é isso que Tiago quer dizer, isso é inadmissível. Glória a Deus. Porque nós professamos, e aqui é o começo, no versículo 1, nós professamos fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então como é que a gente vai ter esse tipo de atitude aqui? Glória a Deus. Nós que professamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está querendo falar com essas pessoas a semelhança do apóstolo Paulo. Lembra? Eu falei com vocês, acho que foi ontem, se eu não me engano, ontem no último encontro, quarto, do capítulo 3 de 1 de Coríntios. O apóstolo Paulo chega para os coríntios, que se achavam, né, uma igreja super espiritual, e diz: vocês se acham espirituais? Vocês são carnais. Por quê? Porque vocês estão fazendo acepção de pessoas. Glória a Deus. Lembra? Ele vai falar mais adiante, isso no capítulo 3. Lá no capítulo 11, quando ele está tocando no assunto da ceia do Senhor, ele fala de novo. Ele diz: vem cá, quando vocês vão fazer uma refeição, vocês querem fazer uma panelinha. Então quem tem comida fica com quem tem comida. E quem não tem comida fica com fome. Ninguém quer sentar com o irmão que está, né? Então a pessoa trouxe uma feijoada. Aí o outro disse assim: não, você trouxe feijoada? Eu trouxe aqui, sabe, uma salada. Eu trouxe aqui uma carne. E aí fica todo mundo que trouxe comida boa no lugar. E o que trouxe creme crack e kisuke? Ninguém quer nem sentar na mesa com ele. Finge que não viu. E o irmão que trouxe sua barriga? Oh, Deus. Salva-me. Esse que trouxe sua barriga é pior, né? Até o que tem creme crack e kisuke vai lá: vem cá, meu irmão, você não trouxe nada. Nem o creme crack. Isso é acepção de pessoas.
Amém. sempre deve ser combatida. A gente tem que olhar para isso e aí sim a gente tem que se rebelar, se revoltar. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez com o apóstolo Pedro. Não é qualquer um, não. É com o apóstolo Pedro, que era apóstolo muito antes de Paulo ser convertido. Eles estavam lá na região da Galácia, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, e todo mundo lá, com pessoas que eram cristãos, judeus e não judeus, e de repente chegou uns cristãos dessa igreja aqui de Tiago, Jerusalém, e foram lá fazer uma vistoria lá na Galácia, e aí Pedro agora não sentava mais na hora das refeições com os não judeus. Paulo disse: como é, Pedro? Até tu. Você é apóstolo. Você andou com o Senhor Jesus 3 anos e meio. Você está fazendo isso mesmo? Então, não fazemos acepção de pessoas. Nem grau, nem étnica, né? Nem por conta de dinheiro, nada, não tem isso. Glória a Deus. Nós todos nos vemos como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas fulano é irmão e fulano é criatura. Até isso a gente tem que tomar cuidado. Porque uma pessoa não é regenerada, você vai tratar ela mal? Você trata mal um não regenerado? Provavelmente é porque você também não é regenerado. Então a gente trata bem a todos. A gente faz o bem a todos, prioritariamente. Isso é a nível de organização e não a nível de acepção. Fazemos o bem a todos. Ah, pastor, não gosto nem de falar, porque fulano não é nem crente. E como vai ser se você não evangelizar ele? Glória a Deus. E como você vai evangelizar uma pessoa que você trata mal? Será que a pessoa vai querer ser evangelizada por alguém que trata mal ela? É esse o testemunho que você vai dar de Cristo? Então, a gente vê essa atitude religiosa e tantas vezes eu já repreendi, né? Aqui, e repreendi a mim também, porque somos todos tentados a sermos religiosos. Religiosidade não é sinônimo de espiritualidade, na maioria das vezes é o oposto. Então, o religioso ele tende a se achar melhor do que o não religioso. Era exatamente assim a atitude dos fariseus. E Jesus repreende-os. Não, nós não somos melhores. Se somos crentes, nós somos mais responsáveis, não melhores. Nós somos tão suscetíveis ao pecado quanto o incrédulo. Agora o Senhor nos concedeu do seu Espírito para que a gente possa ter domínio próprio e não sucumbir diante das tentações e provações. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Talvez sejamos mais devedores se recebemos mais. Por isso, cuidado, porque esse tipo de acepção de pessoas também não é admitido. E é muito mais comum do que a gente imagina. Eu conheço determinados ambientes evangélicos, inclusive, que no momento da ceia, pessoas que não são crentes são chamadas a sair da igreja. Não é que não pode participar da ceia, não. Não pode estar no recinto. Você imagina, você está como visitante, e aí é dia de ceia. Na hora da ceia, o pastor, na moral, fica ali fora. Quando terminar aqui a ceia, quem sabe a gente deixa você entrar. Mas é porque você não vale nada, você não é crente. Sabe que é esse tipo de atitude? Mas as pessoas vão fazendo e elas vão chamando isso de santificação. Essa é a separação espiritual que Deus quer. Essa separação nem é espiritual, é carnal. Por que as pessoas fazem isso? Porque é muito mais fácil fazer isso do que santificar-se, como a Bíblia manda. Esmurrar o próprio corpo, cortar a mão, o pé, lançar fora. É muito mais fácil a gente fingir que somos melhores do que outro grupo de pessoas. E o que é que a gente está fazendo? Enganando a nós mesmos. Exatamente isso que o fariseu fez quando subiu ao templo para orar junto com o publicano. Ele orou para o publicano e disse: eu sou muito melhor que esse cara aí. Eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu sou um cara decente, e ele é um publicano. Então, cuidado. Não é
admitido a acepção de pessoas. Inclusive, irmãos, essa é uma das maiores oportunidades que a gente tem para mostrar que a gente é diferente do mundo. Eu já vi isso. Então, às vezes eu estou em determinados lugares e vem uma pessoa conversar comigo e eu converso normal. Aí a pessoa que está comigo fica, você conversou normal com essa pessoa? Eu falei, conheço. Como assim você conhece? Eu falei, do CAC. Um dia eu estava numa praça dessas, aí tinha um monte desse pessoal morador de rua. E eu estava com 2 pessoas assim, né? No ambiente de trabalho. E aí as pessoas, oi! E aí o pessoal olhou, tipo assim, tô falando do quê? Eu falei, comigo, oi, como bom? Aí você tá, você tá vergonha, velho. A gente não trata as pessoas mal. As pessoas são iguais. Se você tem mais, você é mais cobrado. Então, cuidado. Nós vivemos em um mundo que valoriza isso aqui que o Tiago está repreendendo. Aparência. O mundo exige, né? Que você pareça ser uma pessoa vencedora. Você pareça ser vitorioso. Né? Tem gente que fica endividado com isso, né? Para parecer. Só pega empréstimo, né? Para comprar roupa cara, carro caro. Para que, né, os outros achem que a pessoa tem alguma coisa. O ladrão agradece. Então, versículo 4, amém? Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Olha o que Tiago está dizendo. Você está vendo o que você está fazendo quando você tem esse tipo de atitude absurda? Você acaba fazendo distinção entre vós mesmos. A ideia é, essas pessoas que você está discriminando são pessoas iguais a você. E não vos fizestes juízes de maus pensamentos. E o que ele está dizendo aqui? Exatamente o que as pessoas ainda fazem hoje. Então, você vê uma pessoa bem vestida, né? E aparentando ter recursos, dificilmente você vai dizer que essa pessoa vai chegar até você para te prejudicar. Ao passo que se você vê uma pessoa, né, mal vestida e com uma aparência não muito boa, você acha que essa pessoa vai te prejudicar. Eu já falei para vocês que eu sofri isso na pele, né? Isso aqui eu acho que algumas semanas atrás, porque era a minha aparência. A pessoa disse que eu sou mal encarado. Eu não sei o que é ser mal encarado, eu não encaro ninguém, irmão. Né? Um dia a pessoa estava dizendo assim, você parece um lutador. Eu falei, luto contra a carne todo dia, uma luta, me pego comigo mesmo, me dou um mata-leão. Então as pessoas julgam pela aparência. Então você não pode. Eu disse, meu amigo, eu só tenho essa cara. Então eu vou fazer cirurgia. Se eu fizer cirurgia, acho que foi pior. Não sei, vocês aí depois, né? O que vocês acham que vai me fazer menos, né, mal encarado? Depois diminuir o nariz, igual o Michael Jackson? Será que se eu botar uma peruca eu fico mais, né, simpático? Você não pode mais ser assim. Outro dia a pessoa estava reclamando do meu corte de cabelo. Eu falei, meu irmão, isso aqui é corte de cabelo econômico. Você corta do lado, por quê? Porque é o lado que cresce. Se eu não fizer assim, eu fico igual a Bozo. Vocês que são no Rio não sabem quem é Bozo, mas eu sou da época de Bozo, palhaço. E apresentava o programa, ele só tinha cabelo por lado, assim. Isso é um corte econômico. Ainda com corte econômico, eu tenho que cortar de quase de 2 em 2 semanas. Mas você não pode mais fazer determinadas coisas porque as pessoas te julgam pela aparência. Fique com essa. Todo mundo que dá sorrisinho para você. Você vê o que essa pessoa quer com você daqui a pouco. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós, como cristãos, devemos aprender a olhar e discernir as coisas espiritualmente. E eu quero mostrar isso para vocês aqui em 1 Coríntios. Amém? Amém. Pastor, acho que o senhor botar um implante é muito caro, mas o senhor falou uma vez que tem o quê? Prótese capilar. Se eu botar uma prótese capilar,
Acho que você fica mais simpático. Eu falei, se eu depender disso, eu vou continuar assim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Julga as coisas só pela aparência. Como é que vai compreender? Quer ver um exemplo? A Bíblia chama esses homens de sábios. Mas eles fizeram uma atitude não muito sábia. Eles sabiam que iam nascer o Messias, alguém que ia mudar a história da humanidade. E eles sabiam que essa pessoa seria um rei em Israel. E aí eles vão lá para a região de Israel. Quando eles chegam lá, eles batem no palácio de um dos homens mais perversos que Israel produziu, chamado Herodes. E aí, então, também vai nascer o Messias, cadê ele? Herodes fica indignado, Herodes fica com medo de perder o trono. Aquela atitude dos sábios ali vai produzir um banho de sangue. Porque o Messias, de fato, estava nascendo numa das cidades mais pobres e uma das menores cidades da região, que era Belém. Quem é que vem para ver o nascimento do Messias? Pastores, que naquela época era uma profissão extremamente desvalorizada. Então, cuidado, porque se você for pela aparência, você só vai dar bola fora. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Então, se você olhar para as coisas só do ponto de vista natural, significa que você não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem loucura. Então veja, qual era o sentido das pessoas saírem de Jerusalém, que era a cidade santa, para ir para o deserto da Judéia, ouvir um maluco que ficava gritando, Deus! Raça de víboras! Ele não falava só isso não, certo? Oposição que faz isso com o bichinho. Mas ele pregava isso também. Chamava as pessoas à semelhança do que Tiago está fazendo com a gente aqui e diz, não acho que o fato de vocês terem se batizado aqui está te garantindo alguma coisa não. Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. E o que ele quer dizer? Vão e vivam de tal forma que isso daqui não tenha sido um teatro, em vão. Então, se de fato você foi lavado por essa água aqui, viva uma vida diferente. Esse é o alerta de João. Mas onde ele vai pregar? Num lugar que ninguém esperava que tivesse pregação. No deserto. Não, o lugar que as pessoas estavam acostumadas a ouvir a palavra de Deus era o templo. Que foi construído com esse propósito. Então, continuando aqui para a gente concluir aqui no versículo 14. Porque lhe parecem loucura. A mesma coisa. Jesus vai pregar na sua cidade. Na cidade que ele foi criado. A cidade que ele nasceu foi Belém, mas a cidade que ele foi criado, qual foi? Nazaré. Por isso ele era chamado Nazareno. E aí ele vai pregar na sinagoga da sua cidade. As pessoas já sabiam, a essa altura, que ele havia feito milagres. Já sabia que ele falava de uma forma que ninguém tinha falado assim antes. Nem começa a pregar na sinagoga, o pessoal fica maravilhado. Mas de repente eles começam a se atentar à sua aparência. Você vai, vem cá, eu estou reconhecendo esse rosto. Não é o filho de Maria? Os seus irmãos, dentre eles até Tiago, né? Os seus irmãos e as suas irmãs estão aqui entre nós. Ele vai dizer que é o Messias. E eles queriam assassinar Jesus. Nazaré tinha um morro alto, eles queriam levar Jesus para cima desse morro e jogar ele lá de cima para baixo. Você imagina? O que foi que Jesus fez? Pregou e se apresentou como Messias na sua cidade.
Então, os que não têm o Espírito de Deus, quando são confrontados, eles acham que aquilo que eles estão ouvindo e vendo é o quê? Loucura. Os próprios parentes de Jesus, incluindo sua mãe, quando ele começou a pregar e a falar o que ele deveria falar, disseram que ele estava fora de si. Não são os fariseus inimigos, não, são os familiares dele. Está fora de si. Então veja o que você vai fazer se você for tomar as suas atitudes baseadas em aparência. Continuando aqui, não pode entendê-las, não pode. Você não vai conseguir entender nada espiritual se você vive e olha as coisas apenas pela ótica natural. Porque elas se discernem espiritualmente. Então é exatamente essa mesma lição que o Tiago está dando para a gente. Né? Falando de você tratar as pessoas, voltando agora para Tiago, capítulo 2, de forma diferente. Não, a gente discerne as coisas espiritualmente. O apóstolo João, nesse sentido, ele fala, olha, provai os espíritos, e não, olha a roupa da pessoa. Veja se fala se a conjugação verbal está certa. Veja se fala problema ou problema. Né? Não, ele não diz isso. Ele diz, provai os espíritos e vede qual é que vem da parte de Deus. Então aqui, versículo 4, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? Ou seja, vocês são irmãos e vocês estão achando um grupo melhor do que o outro. Que história é essa? Estão parecendo Coríntios? Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro é de Cristo. Que é isso? Não, a gente é irmão. Ah, e se um tropeçar? Vós que sois espirituais, corrige com o espírito. E se o fardo está pesado? Carregai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é perigoso a gente fazer acepção de pessoas. Em outra passagem, Paulo inclusive diz, você que é mais maduro, suporte os que são imaturos. Ele vai falar, né, os fortes na fé suportam os fracos. A gente sabe que não tem fortaleza, ele está querendo dizer exatamente isso. Você que tem mais maturidade espiritual, suporte aqueles que entre vocês ainda são imaturos, para que eles possam crescer. Amém. Então, dado para que você não ache que está sendo santo, quando na verdade você está sendo maldoso. Santidade não tem nada a ver com maldade. Santidade tem a ver com bondade, benignidade, longanimidade. Então, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos. Olhem como o Tiago repete, vocês são amados. Vocês podem não gostar de mim, mas eu amo vocês. Foi, irmãos? Eu amo vocês. Amém. Bom, obrigado, minha irmã. Sou irmão. Falou que me ama. Depois não sabe que eu fico carente. Falo com minhas filhas. Papai disse que te amo, minha filha. Diga que também te amo, papai. Bom, meu pai, você sabe que eu te amo. Não sei nada. Não? Eu falo. Bote coraçãozinho na mensagem. Eu sempre falo quando eu falo com elas. Então, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Então o Senhor Jesus vai escolher os apóstolos. 4 são pescadores. Você imagina isso? O apóstolo Pedro, irmãos, conforme a tradição nos ensina, ele era sempre analfabeto, para não dizer alfabeto. Analfabeto completamente. Mas ele escreveu carta. Pois é, quem escreveu a carta muito provavelmente foi João Marcos. Tanto que as pessoas dizem que o evangelho de João seria o evangelho de Pedro, segundo escreveu Marcos. Porque Pedro teria falado, né, toda aquela narrativa para Marcos. A tradição também fala sobre isso. Então, veja a pregação de Pedro em Atos. Quem é que está pregando? Não sei, é um alfabeto. Mas tinha uma pessoa que sabia falar bem, que escrevia bem. Quem era? Mateus.
Ele era publicano, então ele tinha que saber escrever, ele tinha que saber fazer as coisas para ser publicano. E cuidado, quando você faz acepção de pessoas, você está demonstrando que você não está enxergando direito. Provavelmente o Senhor vai passar diante de você e você nem vai reconhecê-lo. Exatamente por isso que os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Eles esperavam alguém, né, que fosse um general de guerra, alguém que destronasse os romanos. E Jesus não veio fazer nada disso. Por isso eles não reconheceram como quem ele era de fato, o Messias. Condenaram ele, inclusive, por isso. Lembra quando ele está lá no julgamento? Eles começam a contratar testemunhas falsas, mas o que eles falavam não tinha sentido. Até que eles, né, chegaram para Jesus e disseram: diga se você é Messias ou não. Jesus: sou. Ah, não precisamos mais de acusação nenhuma. Sendo homem, te fazes Deus? Blasfêmia. Então, cuidado para que você não faça isso também. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Mais uma vez, o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. Eu falo isso porque eu já caí muitas vezes nesse erro, e posso cair também, porque somos famílias, tomara que não mais. De você querer tratar bem os pobres e maltratar os ricos. Então, não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está só ensinando a gente não desprezar as pessoas pela aparência. Então, imagine, você é um revoltado, né, que acha que todo rico é ladrão, todo rico é aproveitador, todo rico está se dando bem às custas dos outros. E aí, porque uma pessoa tem mais materialmente falando do que você vai tratar mal essa pessoa? Capitalista! Estudo! Seu rico maldito! Fogo do inferno te espera. Não é assim, irmão. Aí na hora que você lembra logo do cabelo e da agulha, mano. Nunca vi um rico do céu. Mais fácil, né? Cabelo passar um buraco de agulha. Que você, miserável rico. Né? Que mandou, você não me deu nada. Agora eu vou te amaldiçoar. Assim não, irmão. Não é isso que o Tiago está ensinando. O Tiago está dizendo para a gente não ter acepção de pessoas. Então, o rico pode se converter. Zaqueu se converteu e ele era riquíssimo. Ele não era rico, não, ele era riquíssimo. Lígia, vendedora de púrpura, significava que ela era rica. Então, cuidado. São casos, claro, é difícil. Mas o que é que não é? O que é impossível para Deus? Nada. E quando a gente foi comissionado a pregar o Evangelho, a gente foi pregado o Evangelho aos ricos? Não, a gente foi chamado a dar uma atenção especial no sentido de não esquecermos, porque a nossa tendência natural seria essa aqui. A gente pregar para pessoas que têm condição, que de repente poderiam de alguma forma, né, nos ajudar também do ponto de vista material, e esquecer pessoas que não teriam, né, possibilidade de nos ajudar do ponto de vista material. Então, cuidado. Não tem acepção de pessoas. Então, não é para ter diferenciação nem com o rico, nem com o pobre. Na maioria das vezes, nós discriminamos os pobres. Mas significa que a gente não pode discriminar o rico? Pode. E aí é tão errado quanto discriminar o pobre. Então, a gente não deve tratar as pessoas pela aparência. Nem se ela aparentar ser rico, nem se ela aparentar. Então, por exemplo, chega uma pessoa rica e você diz: não entra na igreja! Não, ele só está dizendo para você não arranjar um lugar melhor para ele. Não, ele entra normal e senta onde ele quiser. Imagine que o rico chegue aqui e queira sentar aqui do lado de Aline. Não, você é rico, senta lá atrás. Que nada, é rico e agora que você está na frente. Mas vem cá, a gente tem lugar especial na frente e atrás aqui? Aqui não tem lugar marcado não, irmão. E a gente vai mudar isso só porque a pessoa é rica?
Aí a gente vai querer de alguma forma maltratá-lo porque ele é rico? É esse tipo de exemplo que a gente dá? Ah, pastor, tu não posso fazer nada, o cara é rico. Pode orar, abençoar, pregar o evangelho, né? Não se interessar nas suas posses, Geazi. Né? Cuidado. Pastor, meu nome não é Geazi, não. Eu sei, mas a tentação é dele, né? Também temos. Então, cuidado. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres. Em outra passagem, Paulo vai falar, né? Também falando sobre esse tema, lá mesmo, no 1 Coríntios, Paulo vai dizer, não escolheu Deus as coisas loucas para confrontar aqueles que se acham sábios. Então, aqui, versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Ele está falando, a verdadeira riqueza qual é? Fé. Dom de Deus. Glória a Deus. A pessoa consegue comprar fé? Isso que é uma coisa preciosa. Aquilo que você não pode adquirir por dinheiro. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Prometeu só aos pobres? Prometeu aos que o amam. Independente de condição material. Na Bíblia, inclusive, vai aparecer que Deus fez o rico E o pobre. na igreja, inclusive, Paulo fala sobre esse assunto em 2 Coríntios e diz: o que colheu muito, não tenha nada sobrando, e o que colheu pouco, não lhe falte nada, em tudo haja igualdade. Então Deus tem um propósito, irmãos. Muitas vezes a gente não sabe esse propósito, mas ele tem. Por isso a nós compete obedecer, sem questionar. Glória a Deus. Versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. Porque isso é normal, irmãos. Normal é você desonrar o pobre. Né? O rico você fica até sem graça. Imagina, você vai desonrar o rico que está com segurança. Vai olhar assim, ver 2 segurança grandão, não vou falar nada. Mas e a pessoa que não tem ninguém por si? Tem Cristo. Você devia ter mais medo do que os seguranças. Glória a Deus. Mas vós desonrastes o pobre. E aqui a situação é mais grave, porque Tiago está falando isso no ambiente de igreja. Tiago nem está falando em relação ao evangelismo, que já seria feio também. Mas aqui ele está falando uma situação pior, que é uma situação de igreja. Somos irmãos, e aí a gente começa a tratar irmãos ricos de uma forma e irmãos pobres, né? Inclusive tem um culto dos empresários. Segunda de noite. Está vendo? Você é empresário? Se não for empresário, não é não, irmão. Ainda vai ter assim, né? Empresários ricos. Se for Empresário orelha. Porque hoje em dia a pessoa diz que é empresário, né? A pessoa tem uma MEI, só tem funcionário ele, e diz que é empresário, né? E tem uma pessoa assim ousado, né? Tem gente que não tem dinheiro, mas em compensação tem soberba sobrando. Meu Deus do céu, o ser humano é brincadeira. Então não tem preconceito, gente. Ouve todo mundo. Glória a Deus. Por isso não tem esse negócio de culto de empresários, culto de não sei. Não tem isso, irmão. Culto é a Deus. E ouve quem foi convidado pela graça para isso. Pastor, Diga e que nos 2 casos servem para revelar o que está no nosso coração. Um exemplo, quando há uma acepção de um desprezo ou um ódio por rico, pode revelar a inveja, isso, a falta de contentamento com a porção que Deus tem me dado, perfeito. e um desejo porque ele tem, e uma inveja porque ele tem mais do que eu. Exatamente. E o pobre, a ganância, a avareza, porque Deus está me dando ali o privilégio de compartilhar com aquele que tem menos, mas pelo medo de não ter, amanhã eu retenho e não ajudo. Então eu fujo e até desprezo o pobre, porque eu sei que ele vai me trazer algum dano, Vai, não é dano, né? Vai, meu irmão. Mas que vai me trazer algum prejuízo material. Isso. Que na verdade é um presente de Deus. Exatamente. É um lucro, né? Mas da ótica humana, A é ótica prejuízo, humana. é dano mesmo. Você está Dano. certíssimo. Verdade.
Né? Imagina na época da pandemia uma pessoa dar uma tossida perto de você. Verdade. Você corre 5 quilômetros, irmão. Verdade. Né? Então são duas circunstâncias que o nosso coração é provado. Diante do rico, se eu vou sentir inveja, ou diante do pobre, se eu vou sentir desprezo. Né? Isso, perfeito, não, perfeito. Por isso que no versículo 1 diz, não tenha sexo com isso. Glória a Deus. Aí ele vai falar desse caso porque é o mais comum. Glória a O Deus. mais comum é a gente bajular o rico e a gente desprezar o pobre. Você sabe que isso é o mais comum, mas só é comum, irmão. É verdade. Né? Isso é o mais comum, isso é o básico. Pode ocorrer exceções? Pode. Né? Você vê que tem gente que é adepto de determinadas políticas, né? Que odeia esse pessoal do socialismo, né? E tudo de iPhone. Exato. Vai entender um socialista de iPhone, irmão? É um negócio assim que só o incrédulo, só você entendendo Deus para ver esse Gosta tipo de de... McDonald's, fala Não é? pra pessoa, né? Que é bem capitalista. Exatamente, você é socialista, você vai comer McDonald's? Não, meu irmão, vai pegar a sua planta lá e comer, né? Vai comer no símbolo do capitalismo, que é McDonald's. Socialista tomando Coca-Cola. Pode, né? Então, pode, é o que mais você vê. Isso. Então, as pessoas elas são o tempo todo contraditórias com o que elas mesmas afirmam. É verdade. Né? Só não vê que não quer. Mas aqui a gente entende também biblicamente, porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho. Então, de novo, voltando aqui, versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos. Quem é que oprime a gente, irmão? Os ricos. Os ricos. É absurdo, olha, irmãos, e não é só no Brasil, não. Às vezes a pessoa fica com esse negócio, porque é só no Brasil que acontece isso. No Brasil não, meu amigo, qualquer país do mundo que você for. A lei favorece os ricos. E os pobres são, na maioria das vezes, esquecidos. É que em determinados países a desigualdade social não é tão grande quanto no nosso. Aí sim. Mas em qualquer país que você for, tem rico e pobre. Você pode ir na Suíça, né? Suécia, que você queira, Japão. Vai ver gente que tem muito e gente que não tem. No Japão, se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem aqui, mas até onde eu vi, ainda tem um encanador. Então, cuidado para que você não fique nessa. Não, o mundo não tem, meu amigo. Não, todo mundo jaz no maligno. Amém. Né? No nosso caso, a evidência maior, que a desigualdade social é maior, mas maldade tem no mundo inteiro. Então, aqui, continuando. Tá? Tchau, minha irmãzinha, Deus abençoe, viu? Foi bom receber a senhora. Então, aqui, versículo 6. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, não vos arrastam aos tribunais. E ele mostrando aqui que normalmente os que têm mais são os que mais fazem questão de cada tostão. Glória a Deus. Olha, irmão, falando sério. Na época que eu ainda tinha alguma condição, eu não tenho nada não, graças a Deus. Mas na época eu não tenho nem casa. Na época eu tinha uma condição, eu saía com os amigos assim que tinham bastante dinheiro. Rapaz, eles rachavam os centavos das contas. Eu ficava abismado com aquilo, porque eu sabia que a pessoa era multimilionária. Que a pessoa podia pagar 50 jantares se ele quisesse. Aí chegava a conta e disse, não, aqui ó, dividiu. Às vezes ele nem tinha dividido, mas eu só bebi uma coca. E ele pegou um monte do seu prato, mas ele não pediu o prato, nem pagava o prato. Rapaz, os ricos são, não dá nem tchau, irmão. O tio Patinhas está aí. Né? Você já viu onde é o moço que mora? Meu, vai pedir uma água para ele. Então, é perigoso, porque às vezes a gente acha que o rico é que vai tratar a gente bem. Na maioria das vezes é o contrário. O rico ele vai tentar tirar um pouco que a gente tem. Enquanto que aquele irmãozinho humilde vai ser o que vai te tratar melhor. Glória a Deus. Quando chegar na casa dele, ele vai fazer pipoca. Glória. Vai fazer suco com farinha, café. vai fazer um cafezinho, pãozinho na manteiga. Aleluia. E ainda vai rachar conta. Não, mas eu nem tenho conta. Rapaz, pobre assado. Pobre leva você pro rabinho e você ainda diz, não, irmão. Essa Olha, o bichinho se divide, o bichinho fica assim, não.
agora eu vou passar o mês todo assim, tenho que levar uma marmita pro trabalho, mas quando convido o irmão pro Habib's, você ainda paga. Glória a Deus. E o irmão ainda toma um suco. Ué, você foi pro Habib's convidado, pra quem vai beber líquido? O líquido é caro nesses lugares. Então você já sabe, deixa, irmão. Qualquer coisa você vai assim no banheirozinho, pega uma pena da torneira, eu pedi só para descer. Né? Ajuda, o irmão tá querendo fazer um bem a você, tá querendo te agradar, pagando as esfias, você ainda quer um suco. Glória a Deus. Veja, né? Vê se o rico vai dividir. O rico vai querer que você pague para ele, né? Então, o irmãozinho pobre não, ele ainda paga para você, chama você em casa, prepara uma comidinha. Você vai na casa do rico, meu filho, ele não te oferece nem água. Estou falando por experiência. Viu? E você pode chegar na hora do almoço. Ele adia o almoço só para não me dar comida. Ou então... Eu escutei uma tia minha contar que ela foi morar de almoço na casa de um compadre rico. E aí ele falou assim que eu parei empregado. Demora um pouquinho para servir o almoço. É claro. Porque, né? O horário tá dando. A pessoa já vai querendo, ó, que você vá, porque não vai querer dividir prato com você. Né? Oh, Deus. Então, cuidado, irmão. Né? Quem olha a aparência, né? Então, mas vós desonraste o pobre, e não são esses os ricos. Então, mostrando qual é a verdade que está por detrás. Né, para a gente aprender a saber enxergar as coisas como de fato elas são. As coisas só podem ser vistas corretamente pela ótica do Evangelho. Glória a Deus. É quando nós lemos, tantas vezes a gente faz referência a esse versículo, mas infelizmente eu temo dizer que na maioria das vezes a gente não tem a profundidade dele. Lâmpada para os meus pés. Você consegue enxergar alguma coisa sem a palavra de Deus? Não consigo. Que é um caso desses. Jamais você vai conseguir discernir qualquer situação na sua vida envolvendo esse tipo de coisa aqui que a gente está falando, se não através da palavra. Então, é exatamente o que Tiago quer mostrar para essas pessoas. Lembrem-se das coisas que vocês já ouviram antes. E vocês estão tendo esse tipo de atitude que o mundo é que tem. Versículo 7. Porventura, não blasfema. Hoje eu estou concluindo, irmãos, viu? O horário é porque eu não percebi o horário que já está adiantado, porque a gente teve evangelismo hoje também, né? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, mostrando que na maioria das vezes o rico ele vem acompanhado com a soberba. É difícil você encontrar alguém que tem muito dinheiro que não seja soberbo. Pode existir? Pode, milagres acontecem, né? O Senhor é um Deus de milagres, mas normalmente o problema do dinheiro, no caso, né, da fé, é que vem acompanhado com a soberba que Deus resiste. Então é nesse caso aqui que o Tiago está lembrando a gente. Como é que eles blasfemam o nome sobre nós invocados? Tendo esse tipo de atitude soberba. A maioria das vezes achando que Deus precisa deles. Deus precisa de mim. Deus me colocou nessa situação, né, porque Ele precisa que eu faça alguma coisa por Ele. Não precisa de você dar nada. Muito menos do seu dinheiro. Muito menos da sua posição social para alguma coisa. Então, nós aí precisamos do Senhor dar tudo. E a tentação de você possuir as coisas é justamente, né, achar que você está no controle. Nós nunca estamos no controle de nada. Estou lendo um livro agora que fala justamente sobre isso. Esse livro não é diferente não, irmãos. O livro ele até tem um nome em português, chama Cisne Negro. Mas em inglês, escrito em inglês, né? É Black Show, alguma coisa, mas traduzindo é Cisne Negro. O autor, alguém até no Oriente Médio, esqueci o nome dele. O autor está falando justamente como o mundo. Ele faz um estudo do mundo mesmo, assim, dos acontecimentos. A maioria dos acontecimentos do mundo, que mudaram a história do mundo, eles não eram previsíveis. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ninguém imaginou que ia ter elas. Vocês estudaram, vocês lembram quando vocês estudaram elas na escola? Você vai ver que ninguém imaginava que Hitler ia fazer o que fez.
Ninguém achava que um ex-carteiro, ele foi carteiro na Primeira Guerra. Ele gostava de pintar, gostava de música clássica. Era uma pessoa que você olhava e dizia, esse cara é inofensivo. Gostava de bichinhos. Não é? Então, como é que essa pessoa vai ser responsável por liderar um país que vai colocar guerra no mundo inteiro? E foi o que aconteceu. Ninguém esperava. Verdade. Alguém esperava a pandemia? Nenhum prognóstico. Então, os acontecimentos que mudam a humanidade são completamente imprevisíveis. Isso é uma pessoa que não está falando nada de religião, nem de fé. Mas ele quer mostrar que nós não estamos no controle de nada. É verdade. Ele é só um observador dos acontecimentos. E você que é crente, que sabe da verdade muito mais que ele, acha que você está no controle de quê? Você não pode determinar um segundo a mais na sua vida. Você não pode dizer para um cabelo, para ele ficar na cabeça. Eu falo com os meus, eles não me obedecem. Porque vocês querem cair. Está tão bom aqui em cima. Fica aqui, rapaz. Aí você passa a mão, vem 5. Você já tem pouco. 5 cabelos para quem tem pouco é muito, irmão. Para minhas filhas não. Minhas filhas passaram a escova, vem metade do meu cabelo. Para elas é nada. Tem muito, né? Mas veja que a gente não está no controle de nada, irmãos. Mas a riqueza produz esse engano na vida da pessoa que a tem. Que ela acha que está no controle. Que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode nada, você não pode nem ficar vivo. Louco, ainda hoje, virei buscar a tua alma. E tudo que você preparou, para quem será? Então eu queria concluir aqui essa noite chamando a gente para essa reflexão. Você não está no controle de nada. Mas você pode estar ao lado daquele que controla todas as coisas. Amém, Jesus. Esse é o nosso privilégio, irmãos. Mas Deus, Ele concede esse privilégio somente aos humildes. E humilde não está falando de riqueza nem de pobreza, mas de pessoas que reconhecem a sua insignificância diante de Deus. Reconhecem a total falta de merecimento que a gente tem diante do Senhor. Ah, fulano fez por merecer, só se for inferno. Realmente a gente merece. Mas e o céu? Nunca merecemos e nem mereceremos. Salvação sempre foi e será pela graça. Então nós que somos alcançados por essa graça e misericórdia, não vamos passar adiante? Glória a Deus. Vamos tratar os outros sem misericórdia? Glória a Deus. E é exatamente o que a gente aprende na parábola que eu vou até fechando aqui, na parábola que Jesus fala do credor incompassível, ou seja, o credor que não teve compaixão do devedor dele. Ele devia uma fortuna, e aí o seu credor perdoou. O outro devia um pouquinho a ele, e ele não perdoou. Isso trouxe uma atitude de indignação do rei, que mandou prendê-lo pela sua dívida. Já que você não perdoa, também não vai ser perdoado. Então, tratar as pessoas bem não é, irmãos, opcional. Tratar as pessoas bem é mandamento. E quando eu falo tratar bem, eu não estou nem falando de tratar bem apenas, eu estou falando de amar as pessoas. O tratar as pessoas tem que ser um reflexo do amor, e não apenas uma atitude teatral. Então, muitas vezes a gente chega numa loja e o vendedor trata a gente parecendo que a gente, né? Se você for num banco desses classe A, né? Pessoa, rapaz, eu fui num banco desses aí, não é para abrir conta não, porque toda vez que a pessoa diz, você quer abrir uma conta? Eu falei, meu amigo, se você souber quanto eu tenho, você me expulsa daqui. Então vamos parar por aqui. Eu estou só acompanhando. Então você vai num banco desse, eu fui num banco, a pessoa, eles estão oferecendo salgado, irmão. Só que eu faço xixi intermitente, então para mim não adianta. Mas eu fui num desses bancos agora, não foi só cafezinho, porque antes era cafezinho lá, foi cafezinho no suco, tinha uma lanchonete de graça. Rapaz, de graça! De graça nada, tu tem uma conta lá, você vai deixar um monte de dinheiro naquele lugar. Vê se faz isso com o pobre. Quem que precisa mais de comida, o pobre ou o rico? E aí você vai dar comida de graça para quem? O mundo faz isso.
Por que o banco está fazendo isso? Porque quer que o rico traga a sua riqueza para aquele banco. Agora você que está com fome, vai ter que um salgado daquele. O segurança não deixa nem você passar, meu amigo. Oh, Deus. Eu acho que a 500 metros do banco, se você estiver vindo, sai uma alarme. Pobre, pobre, pobre. Não é problema, esses lugares de rico, puxa, tem alarme sabe, alarme anti-pobreza de distância. Né? Mas às vezes você chega em determinados ambientes e a pessoa não sabe se é pobre, a pessoa te. Rapaz, você se sente um rei. Você está aqui, você está ali. Rapaz, né? Mas a pessoa está fazendo isso porque te ama? Não. Não. Então nós, como cristãos, não podemos ir nessa direção. A gente tem que tratar as pessoas assim. Até para oferecer comida também, bebida de grátis. Se puder, claro, né? Você vai se endividar, né? Mas como reflexo de amor. E não simplesmente para tentar conquistar as pessoas para nós. Os políticos fazem isso também, de 4 em 4 anos. A gente não quer conquistar as pessoas para a gente. A gente quer apresentar a Cristo. E para que eu apresente a Cristo, Cristo tem que ser visto em minha vida. Não basta que a mensagem de Cristo saia dos meus lábios. A imagem de Cristo precisa ser vista no meu comportamento. Vamos orar. Glória a Deus. Pastor, e a comida? Vamos orar por isso também.